Livro de Salmos, capítulo 1, do versículo 1 ao 6, que diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e cujo folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos repetir o versículo 6, todo mundo junto, dizendo assim: porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glórias a Deus, glórias a Jesus, e glórias ao Espírito Santo de Deus. Ao observar aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus no livro de Salmos, o autor do livro do Salmo, ele traz duas classes de pessoas aqui. Ele fala daquele que é ímpio e daquele que é justo. E nos nossos dias atuais não está diferente. Nós se deparamos com os ímpios e se deparamos com os justos. Glórias a Deus. O justo vive conforme a palavra de Deus, pensa nas coisas de Deus, caminha na casa de Deus e está sempre em contato com o reino dos céus. Os ímpios só pensam no mundo, só pensam nas coisas dessa vida, é guiado pelas trevas, mas o justo não. O justo é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui está o conselho: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que tem de justo, varão de Deus, que se deixou se levar por conselho de ímpio, com as falsas diversões, com as falsas aparências, esquecendo os conselhos de Deus e ficaram no conselho dos ímpios. E ainda tem mais: nem se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores seguem o caminho de treva. A Bíblia diz: há caminho que parece ser direito e o final é a morte. E muitos justos estão se detendo, ficando e estando no caminho de pecadores, e por isso eles têm naufragado e não acaba o conselho. Ainda tem mais: e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meu Deus, tem um monte de cristão e cristã assim, que sabe que determinados lugares não é para ele e para ela estar, que sabe que não pode seguir segundo o curso desse mundo eles estão seguindo. E aqui estão os conselhos de Deus, nos mostrando de duas classes de pessoas nessa vida: aqueles que são de Deus e aqueles que são do diabo, aqueles que vão para o paraíso e aqueles que vão para o inferno. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes eu recebo muitos convites, irmão: vamos ali, vamos aqui, vamos lá, vamos cá. E a resposta que eu dou é a seguinte: eu vou perguntar o que Deus acha. Aí eles dizem: você é maluco? Você é fanático? Os cristãos da atualidade hoje não perguntam o que Deus acha para estar em determinados lugares. Eles recebem o convite e vão. E não perguntam a Deus se Deus autorizou a eles estar em determinados lugares. E com isso vem os escândalos. Só que a Bíblia fala muito bem no versículo 2: antes tem o seu prazer. Olha onde que tem que estar a mente do cristão e da cristã. Versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus. Aleluia. Quantos que estão praticando hoje a
meditar na Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, no Evangelho Eterno. Quantos que estão meditando dia e de noite? Quantos que já leram a Bíblia hoje? Quantos que já ouviram um testemunho de transformação? Quantos que buscaram ao Senhor? Quantos? Glória a Deus. Mas aqui diz: antes tem o seu prazer, a sua alegria, o seu tempo em meditar na lei do Senhor de dia e de noite, de tarde e de madrugada. Não existe hora certa para buscar a Deus. Para buscar a Deus é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Só que muitos perderam esse prazer. Aleluia. Muitos perderam o prazer em buscar a Deus. Irmãos, irmãs, uma hora ou outra dessa daí, numa consagração como essa, era para estar abarrotado de gente aqui. Tirando os que estão trabalhando, eu vou explicar. Os que estão trabalhando saem da mira do que eu vou falar aqui. Mas os que estão à toa igual o diabo. Tem gente que pensa que é discípulo do diabo. Da onde tu vem, Satanás? Aí o diabo responde para Deus: eu vou odiar e passear pela terra, Criador. Irmão, por que você não foi lá na igreja? Ah, eu estava vendo um negócio aqui na televisão. Irmão, por que você não foi na igreja? Ah, eu estava assistindo futebol. Irmão, por que você não foi na igreja? Ah, eu tive que ir no shopping. Irmão, por que você não foi na igreja? Ah, eu estava conversando com um amigo ali, a hora passou, nem vi, quando foi ver o tempo passou. Eles estão se distraindo com as coisas dessa vida. A única coisa que Deus vai respeitar é aqueles que estão trabalhando. Porque o mandamento bíblico: do suor do teu rosto tirarás o teu sustento. Mas o restante está à toa. Glória a Deus. Não querem fazer nada nem para si, nem para Deus. Aleluia. Porque os que estão no trabalho numa hora dessa estão fazendo algo para si. Mas os que estão à toa, Deus conhece a cada um. Eu não preciso citar o nome de ninguém, irmão, mas eu tenho que fazer a minha parte, pregar a palavra de Deus, tanto cheio ou tanto vazio, com muito ou com pouco. A Bíblia diz: seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado é teu nome, Jesus. Eu tenho o maior prazer, irmão, em caminhar para a casa de Deus. Eu não me sinto bem em outros lugares. Eu não me sinto. Na sexta e no domingo, então, eu nem falta aqui. Eu recebo tanto convite na sexta-feira e no domingo para não estar aqui, para estar em outros lugares que não é meu ambiente, para estar em outros lugares que não é ambiente de cristão. O ambiente do cristão e da cristã é buscar a Deus. O salmista falou: alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu tenho que vir para a igreja, não é para olhar os irmãos, não é para saber se está cheio ou vazio. Eu tenho que vir para cá, é para buscar a Deus, irmão. E muitos perderam esse foco, perderam essa visão. Aleluia. Só que aqueles que estão buscando só estão ganhando. Versículo 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujo folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos e irmãs, quantos que morreram, quantos que se foram, e por misericórdia Deus permitiu ainda a nossa existência aqui embaixo. Se nós ainda estamos nessa vida, é porque tem algo ainda para fazer para Deus. Não devemos perder tempo. Aleluia. Só que o ímpio e os que se deixam se levar pelos ímpios terão um fim muito triste.
esses tipos de sentimentos que é diabólicos. Eu gosto da Rafaela, mas eu não posso idolatrar ela. Ela caminhando por um inferno, começando a fazer coisas erradas, estou dando um exemplo, e eu seguia por ela e querer fazer a mesma coisa. Salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Isso que é um sentimento diabólico. Apegado é só a Cristo. Apegado é só a Cristo. Todos aqueles que saem do caminho de Deus têm um fim trágico. Eu nunca vi, irmão, eu nunca vou ver, senão a Bíblia estaria mentindo. Uma pessoa que sai dos propósitos de Deus e fica muito tempo se dando bem no mundo. Se Deus não cobrar, o diabo vai cobrar. Por isso que diz aqui, ó, não são assim os ímpios, mas são como um moinho que o vento espalha. Sabe o que é isso, irmão? Um moinho que o vento espalha? É uma tempestade, uma situação adversa, vindo de tudo quanto que a pessoa não vai aguentar. E se a pessoa não tiver consciência para voltar para a casa de Deus, se arrepender e voltar a fazer o que Deus quer, a pessoa vai perecer no mundo, e além de perecer no mundo, vai para o inferno. Glória a Deus, aleluia. E ainda diz mais, olha como é que o ímpio tem um fim trágico. Aleluia. E como é que muitos cristãos e cristãs vai querer se deixar se levar pelos ímpios, irmão? Aleluia, Jesus. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Aleluia. Eu vou falar um negócio aqui, o que eu tenho falado nas mensagens anteriores. Glória a Deus. O que já chegou de pessoas para mim, pedindo para mim mudar a forma de pregar, a minha forma de falar, a minha forma de interpretar. Mas eu cheguei para essas pessoas e falei, mas tudo isso vem na revelação e está na Bíblia. Não, é que algumas pessoas estão reclamando que não sei o quê. Está reclamando porque está enquadrado. Está enquadrado na palavra de Deus. Está em pecado. Está errado. Está pagando o custo desse mundo. Glória a Deus. Aleluia. Eu só fui chamado a atenção por Deus uma vez só, para nunca mais. Glória a Deus. Quando Deus chamou minha atenção, fui parar no Aleluia. Pedro II no hospital. E lá ele falou comigo. Por causa dessas coisinhas que chegava um falava, chegava outro falava, e eu mudei a minha forma de pregar para agradar os outros. Nisso que eu mudei, eu comecei a passar mal. Apareceu uma enfermidade na minha vida que ninguém conseguia achar. Médico nenhum conseguia ver a enfermidade. Batia raio-x, fazia exame de sangue, exame de fezes, exame de urina, e nada me aparecia. Glória a Deus. No aleluia. final, piorei e fui parar no hospital. E lá no hospital vem aquela senhorazinha de idade com o pé na cova. E vem ela olha pra mim, tá ruim, né, meu filho? Ela, misericórdia, senhora. Ela olhou, lá na súplica, até quando ficarás assim? Até quando ocultarás a palavra do teu Deus? Ele está chamando a tua atenção nessa hora. Está te chamando para um conserto. Pare de ficar ocultando a verdade. Deus te ungiu e te consagrou para você pregar a verdade do Evangelho. Aquela senhorazinha de idade, Deus usou ela para mim lá no hospital. Falou, meu filho, Deus vai te levantar daí. E é para você falar a verdade. Não falar o que os outros querem ouvir, mas o que Deus quer que eles ouçam. Entendido? Sim,
Deus falou comigo assim: a testemunha eu vou embaralhar, e o que te processou eu vou sepultar. Mas tu continuarás pregando a minha verdade que está nos teus lábios, porque eu te levantei para isso. Te tirei de trevas e dessas trevas para fazer a minha vontade, não a vontade do mundo e nem a vontade dos homens. Quando Deus fala, Deus cumpre. A última vez que eu vi um rapaz que me ameaçou de processo e abriu processo no cartório aqui em Santa Cruz, ele falou: nós estivemos na justiça. E eu falei com ele: se for de Deus, seja conforme a vontade de Deus. Ele estava no ponto do ônibus aí, cheio de gente no ponto. O ônibus só pegou ele, mas ele ficou irreconhecível. A testemunha foi embaralhada. A Bíblia diz assim, ó: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Caiu na mão do homem, Deus tira. Caiu na mão do diabo, Deus tira. Caiu na mão de Deus, não tem quem possa tirar. Existem muitas pessoas que estão perecendo, estão sofrendo, porque estão em desobediência a Deus. Porque a perseguição e a luta não é sofrimento, é um aperfeiçoamento. Deus está aperfeiçoando para uma grande obra, mas aqueles que desobedeceram não têm refrigério, não têm consolo, porque saíram dos propósitos de Deus. Por isso que quando chega um ou outro aí querendo que eu mude, igual já aconteceu até aqui, eu só faço assim: é mesmo, tem que mudar, tem que parar de falar. Vou consultar o Altíssimo. Eu falei esses dias aqui, irmão, eu vou consultar o Divino, se é realmente isso que eu devo fazer. Aí a pessoa: não, você não está entendendo. Eu já entendi. Mas antes de qualquer coisa, de ouvir um humano, eu ouço primeiro a Deus. O que Ele quer que eu faça? Fui consultar o Divino. Vou revelar só para vocês, porque o questionador que me questionou aqui não vai ter direito de ouvir isso que eu estou falando, só se ele ouvir essa mensagem. Fui consultar o Divino, orei a Deus de madrugada. Deus falou comigo: meu filho, eu tenho te usado na terra. O meu espírito é contigo. Não te abate, não mude, porque eu tenho usado os teus lábios na terra. Aqueles que ouvirem o que tu prega, viverá. Aqueles que desprezarem a palavra que sai do teu lábio,
seminário e você não tem direito de pregar. Você não tem seminário, você não tem direito a trabalhar nessa emissora de rádio. Deus falou isso comigo, irmão. Entrei em contato, Brasília, Distrito Federal, me matriculei, me formei e fiquei quieto. Aí eu gostei tanto do estudo que eu mandei carta para todos os estados desse país, irmão. Pela misericórdia de Deus, eu sou formado com diversos cursos de seminário de todos os estados desse país. Não estou aumentando nem diminuindo os diplomas, está tudo lá em casa. Que naquela época tinha muitos estímulos e incentivo para a pessoa se formar e ser um ótimo pregador. Mas eu não queria ir pela letra dos estudos de seminário. Eu queria, como eu quero e como eu estou até hoje, indo pela Bíblia. Me formei e fiquei quieto. Quando chegou o tempo da perseguição, o tempo da luta, até que a lei do homem começou a apertar um pouquinho lá também. Aí começou o bababá, começou o tititi. Tem que tirar ele do ar, tem que tirar ele da igreja. Ele não pode estar pregando desse jeito, ele não pode estar falando. O que é isso? Isso não é pregação. Os nossos ouvidos não estão aqui para ouvir qualquer coisa. Que chiadeira é essa? Aí começou com a diretoria da rádio. Na reunião, irmãos, infelizmente eu tenho que falar que certos irmãos não podem mais pregar, pode até fazer a comunicação, mas como pregador, nesta emissora de rádio não pode mais. Só se tiver um seminário, se for credenciado. E não ficou só lá não. Na outra igreja que não era aqui, na outra igreja que eu estava, o irmão, infelizmente, o irmão não vai mais poder pregar, porque para o irmão pregar, o irmão tem que ter um seminário, tem que ser formado. Por isso que o irmão fala essas bobeiras, porque o irmão não é formado. Eu falei, bobeira? Bobeira? Eu estou pregando a Bíblia, 100% Bíblia, e você fala que é bobeira? Não, meu amigo, não é assim. Você tem que fazer um seminário para você poder pregar na homilética, para você poder pregar na hermenêutica. E ele começou a citar o nome. Eu falei, quer dizer que para mim ser pregador, para mim estar no altar, tem que ter o seminário? Aí na reunião da diretoria da rádio, quer dizer que para mim pregar aqui na emissora de rádio, eu tenho que ter um seminário? Mas aí vai demorar um ano, meu amigo. Eu ainda não tinha me apresentado que eu estava formado. Vai demorar um ano para mim se formar. 1 ano, 2 anos. As aulas vão ter que esperar 2 anos. 1 ano. Ele é isso mesmo. Você tem que parar de pregar. A Bíblia diz o seguinte, a Bíblia: Deus não permite nada acontecer sem antes avisar os seus servos, os profetas. Deus tinha me avisado antes desse levante todo. E de repente todo o levante começou. Se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, se eu não tivesse obedecido a voz de Deus, eu ia ficar 2 anos fora de circulação, 2 anos sem pregar o Evangelho, e nos 2 anos de almas se perdendo e indo para o inferno. Olha, vamos fazer o seguinte, para acabar com isso, para acabar com esse blá, para acabar com essas coisas, semana que vem eu trago o diploma. Você é formado? Olha só. Mas nem parece. Fica igual um maluco, igual um doido, igual um desequilibrado pregando. E uma pessoa formada não é assim, desse jeito? Eu falei, meu amigo, eu me formei pelo seminário de Brasília em obediência à voz de Deus. Porque pessoas como você, lá atrás, Deus já estava revelando que ia aparecer. E agora apareceu. E você quer me proibir de pregar o Evangelho com a desculpa que eu não tenho seminário? Ficou endemoniado, irmão. Eu não sei se o demônio possuiu ele, ou ele possuiu o demônio, e os demônios ficaram tudo endemoniados. Ele ficou furioso e falou, assim mesmo você não vai pregar aqui. Me colocou no banco. Falei, então a desculpa
desculpa era aquilo que eu pregava. E depois eu descobri que tudo que eu pregava ele estava enquadrado. Ele estava em pecado, ele estava bebendo, ele estava pulando a cerca. Aí eu saí daquela igreja, fui para outra. Aí saí daquela igreja, fui para outra, fui pulando. O pessoal batendo em mim. Até que eu acabei parando aqui. Esse foi o motivo de eu pular de igreja em igreja. Eu não pulei porque eu quis. Eu pulei porque a perseguição aumentou. Eu não tive culpa. Eu botei algo dentro de mim de deixar nunca ninguém me parar. Nunca ninguém parar a pregação do Evangelho. Porque a pregação do Evangelho, da palavra de Deus, é mais importante do que a nossa existência. Glória a Deus, aleluia. Porque antes de nós nascermos, a palavra de Deus já estava aí. Glória a Deus. Como é que eu vou desprezar aquilo que já está aí primeiro do que eu, irmão? E o que Jesus falou? Examinai a Escritura, porque cuidais de ter nela a vida eterna. São elas que testificam de Jesus e são elas que mostram o caminho do reino dos céus. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu vim parar nessa igreja. Aí na emissora de rádio, aquele impedimento, você não vai mais falar, mesmo eu apresentando o documento, mesmo eu apresentando as informações de Brasília, mas você não pode mais pregar. Aí se levantou um homem. Deus usou um ímpio. O horário dele agora é meu. Vai todo mundo. Não, o horário dele agora é meu. Ele vai continuar pregando sim. Toda vez que ele prega eu me sinto bem. Toda vez que ele prega eu me sinto aliviado. Uma pessoa parente meu foi curada através da pregação dele. Esse ímpio começou a falar isso na reunião. E ficou todo mundo, irritado com aquilo. E eu continuei fazendo a obra de Deus, irmão. A gente não pode parar por causa de ninguém, não. A gente pode trocar até de igreja, a gente não pode trocar de Jesus. A gente pode trocar até de templo, a gente não pode trocar de Deus. A gente pode trocar de placa de congregação, mas não pode se trocar o Espírito Santo e a palavra do Altíssimo. Um pastor chegou para mim e falou assim: se tu sair daqui, o teu ministério não vai adiante. Se tu sair daqui, o teu ministério vai acabar. Me botou medo. O que eu fiz, pastor? Vou sair assim mesmo. Se Deus for comigo, o ministério vai explodir. Se não, o ministério vai acabar igual você falou. Glória a Deus. Saí de lá, irmão. Deus mandou se formar no seminário de Brasília. Saí de lá, fui parar nas rádios evangélicas. Saí de lá, comecei a gravar CD, DVD, pregação, áudio. Daqui a pouquinho comecei a entrar nas redes sociais. E esse homem que falou não saiu do 4x4 dele. Está lá até hoje. E o ministério de Deus na minha vida está estabilizado. Porque eu acreditei no chamado de Deus. Aleluia. Eu acreditei no que a Bíblia diz. Glória a Deus. Sabe por quê? O último versículo para terminar. Porque o Aleluia. Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus. Meu Deus. Sabe quem são esses ímpios, irmãos? No primeiro versículo fala-se de 3 classes de pessoas. Eu não errei, mas eu vou só corrigir um detalhe verbal do português brasileiro. Não errei, vou dar uma breve correção. Escute isso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. São crentes que se desviaram. Deus os considera como ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores, aqueles que nunca conheceram a Deus, que estão no mundo e está querendo conhecer. E nem se assenta na roda dos escarnecedores.
aqueles que estão aqui na nossa casa, na casa de Deus, e começam a escarnecer das coisas de Deus. Aquele que está lá fora, eles não vão escarnecer das coisas de Deus, mas aqueles que conhecem as coisas de Deus é o que antes escarneceu. É desses tipos de pessoas que nós temos que se afastar. Está bem claro aqui na Bíblia. E não se preocupe, que isso eu procurei e pesquisei na referência teológica aos quais eu sou formado e nos outros cursos de todos os estados desse país. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Glórias ao Espírito Santo. Aleluia. Por isso hoje eu não me preocupe, irmão. Irmão, estou falando de você. Irmão, estou fazendo fofoca com o teu nome. Glória Irmão, vai acabar com o teu ministério. Ah, quando fala meu ministério. Meu ministério? Meu ministério? Meu? Te pedi alguma coisa? O que eu tenho é meu? Glória a Deus. Aleluia. Aí Deus olha para mim e fala assim: eu pelejarei por vós e vós calareis. Aleluia, Jesus. Mas só entrego na mão de Deus, irmão. Às vezes eu até sei quem está falando, quem está caluniando, quem está inventando coisa. O que eu faço? Só entrego na mão de Deus. Daqui a pouquinho a pessoa começa a ficar assim. Foi o que eu falei com a produção uma vez. A produção uma vez estava nervosa com um negócio aí que inventaram acerca dela. Eu falei: não vá falar nada. Não vá tirar satisfação. Não, mas aí, ó, eu não estou confiança para isso, mas está falando. Não vá. Confia no que eu estou falando. Ele pelejará por vós e vós calareis. A pessoa que está falando de você vai entrar numa tempestade. Ela confiou, daqui a pouquinho a pessoa começou a ficar assim, na tempestade. Não fala quem não. A pessoa começou a entrar no vento, tempestade. Aí depois a pessoa chegou para ele: estranho, está acontecendo um monte de coisa. Aí a pessoa só olhou: é, né? Tá mesmo, né? Tá acontecendo, rapaz. Olha Deus, de repente ele revela. A palavra de Deus funciona ou não funciona? Funciona, irmão. Funciona. Lá onde eu moro, tem que falar isso com muita sabedoria aqui, se eu vou falar. Eu citei pra lá, agora já falei. O rapaz parou na minha frente. Isso, aí vou colocar isso aqui, aí dá pra me falar mais tranquilo. Há uns 15 anos atrás, eu também não posso mentir na hora que eu estiver pregando, eu tenho que falar a verdade. Há uns 15 anos atrás, eu estava ainda novo, mas cheio do Espírito Santo de Deus. O rapaz colocou a arma no meu rosto e falou assim: tu vai partir, não gostei de você. Aí eu cheguei pro rapaz e falei assim: rapaz, não faça isso. Você está mexendo com o sacerdote do Deus Altíssimo. Eu não sou daqui, eu não sou desse mundo. Quando eu falei isso, o rapaz ficou arrepiado dos pés e cabeça. Mas ficou arrepiado. Aí baixou, falou assim: olha, eu vou embora. Mas se eu te ver, você já era. Eu falei: meu amigo, quando eu falei assim, meu amigo, o Espírito Santo de Deus falou comigo, fala com ele. Se ele não entrar para a igreja, eu vou recolher ele e os que estão com ele. Se mesmo Deus falou comigo. Eu achei aquilo pesado, mas Deus mandou falar, eu falei: olha, meu amigo, o Espírito Santo de Deus que não se engana, eu ainda te avisei. Diz assim para mim: vá para a igreja e larga essa vida, que senão eu não vou te ver mais. Aí ele falou: vamos ver. Eu falei: vamos ver. Fui pregar na consagração, que a minha vida sempre foi assim, pregar o evangelho. Na consagração, Deus levantou aquela senhora de idade na consagração. A consagração estava cheia naquele dia. Aí veio eu, botando, pulando, falando em mistério na minha direção. Eu estava pregando o evangelho. Aí ela aponta o dedo e diz: assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele te escolheu, Ele te ungiu e Ele te separou para esta grande obra. Assim o teu Deus manda te dizer: não temais o que o homem disse,
Deus. Glórias a Jesus. E outro, para terminar, vou falar só isso aqui para terminar. Eu ainda estou na igreja, irmão. Não é com medo de viver no mundo, não é com medo do homem, com medo do diabo, com medo das circunstâncias dessa vida. Eu ainda estou na igreja, porque foi a melhor coisa que me aconteceu, irmão. Eu sinto paz, sinto alegria, sinto felicidade, tenho a presença de Deus. Aleluia. E se morrer hoje, eu sei para onde eu vou. Glória a Deus. Vivo tranquilo. Eu não troco Jesus por nada nessa vida. Por nada. Porque Jesus para mim é tudo. E as coisas desse mundo é nada. Porque a Bíblia diz: não trouxemos nada para essa vida, e desta vida para outra não levaremos nada. Está aqui, irmão, tudo que precisamos saber está aqui. Está aqui. Está aqui. Está na Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.